João capítulo 16, versículos 25 até o 33. Mudanças são necessárias para melhorar. Quem gosta de mudanças? Praticamente ninguém. Geralmente nós somos confortáveis onde estamos. Nós não gostamos que haja mudanças porque tira do nosso conforto, da nossa autonomia. Mas mudanças são necessárias para que haja melhoramento, para melhorar, para que haja crescimento. Em todos os aspectos, crescimento da igreja, por exemplo, crescimento pessoal, crescimento profissional, crescimento espiritual. Versículo 25: essas verdades eu vos tenho dito através de uma linguagem figurada, mas o momento está chegando em que eu não mais falarei de forma enigmática, mas vos direi claramente a respeito de meu Pai. Neste dia pedireis em meu nome, e não digo que orarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus observaram-me. Eis que agora falas claramente, e não através de uma linguagem enigmática. Agora temos certeza de que tens pleno conhecimento de tudo, pois nem é necessário que verbalizemos as perguntas que nos inquietam. Por isso cremos que verdadeiramente vieste de Deus. Mas Jesus lhes respondeu: credes agora? Pois chegará um momento, e realmente a hora é esta, quando sereis espalhados cada um para a sua casa. Vós me deixareis sozinho, mas eu não estou desamparado, pois meu Pai está comigo. Eu vos preveni sobre estes acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Chegamos enfim ao final do capítulo 16 e estamos nos encaminhando aí para o final do Evangelho, de João. Faltam alguns capítulos. A maioria de nós tem medo de mudanças. Isso é uma realidade. Seja por causa da insegurança ou seja pela acomodação. E mesmo que saibamos que essas mudanças são necessárias para melhorar nossa situação em algum aspecto da vida, ainda assim nós resistimos, porque isto exigirá de nós muito esforço, e geralmente nós não gostamos de nos esforçar. E talvez esse seja um dos motivos pelo qual nós permanecemos até mesmo naqueles pecados de estimação. Talvez este seja o motivo pelo qual nunca progredimos em todos os aspectos das nossas vidas, seja espiritual ou seja material. Admiramos homens e mulheres de influência nesse mundo, mas na maioria das vezes não conhecemos suas histórias de superações por causa das mudanças. Geralmente nós só admiramos, mas nós não sabemos por trás quanto esforço houve para eles chegarem lá, e aqueles que chegaram lá debaixo da graça de Deus, houve esforço também, e deve ter havido esforço, Deus abençoando o seu esforço. Nós enxergamos muitas vezes somente o sucesso, somente o crescimento, mas nós não enxergamos que por trás de toda uma produção, agora eu de novo partindo para as questões da agricultura, que eu gosto muito, houve muito suor, houve muito esforço em preparar a terra, em arar, em cuidar com as pestes, os insetos, os abrolhos,
Então houve. Tá ligado aqui? Tá joia? Aumenta lá então. Então houve. Acabou a pilha. Então, Mateus, troca a pilha para mim. Meu secretário de trocador de pilha preferido. Ok. Muito bem. Houve muito esforço. Né? Eu lembro meu pai, né, quando ele preparava lá sempre o campo para plantar, né, milho e feijão, há muito esforço e muito suor. Mas depois que vem a colheita, ele, né, feijão novo, milho e outros produtos, e muitos nem imaginavam todo o esforço, todo o suor dele. E meu também, eu estava com ele, né? Eu era pequenininho, mas queria brincar do que trabalhar, né? Mas existe sim, obrigado, Mateus, um esforço e existe mudança, e isso é necessário para as nossas vidas. Então, os discípulos de Cristo, deixa só, ok, faz parte aqui, né, da nossa. Os discípulos de Cristo, eles estavam passando exatamente por isso. Começando com o exemplo que Cristo deixa para eles no verso 28, onde ele enfrentou grande mudança em ter deixado o seu lugar de origem no céu. Olha o verso 28 novamente. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Então houve uma grande mudança na vida de Cristo. Deixar o céu e vir para esse mundo. Descer este mundo. Filipenses, né, fala, né? Cristo se esvaziou de si mesmo e veio a esse mundo. E toda essa mudança que houve na vida de Cristo, todo esse esforço e essa decisão de mudar, trouxe benefícios. A quem? A mim e a você. Então isso é maravilhoso. Depois no verso 32, Jesus afirma que ele ficará sozinho porque seus discípulos o abandonariam. Mas ele diz, olha, ainda assim eu não fico desamparado, sozinho, mas não desamparado, eu tenho o Pai comigo. E Jesus poderia, não, peraí, é muita mudança, é muito esforço, por causa de pecadores. E no final das contas, eles vão me abandonar. Esses que estão comigo vão me abandonar quando os judeus vierem me prender. Cada um irá para a sua casa. Ele fala família, dependendo da tradução. Na minha tradução, na King James aqui, família, mas pode ser para a sua casa, para o seu lar. Cada um abandonou Jesus e foi para o seu lar. E deixou Jesus sozinho lá. Depois Pedro foi de longe acompanhar, né, Jesus. Eram dias de grandes mudanças para a vida dos discípulos. Eles deveriam aceitar tais mudanças e se adaptar para poderem progredir dentro do plano de Deus para a vida deles. Jesus os amava muito. Por esse motivo, Jesus não desejava o mal deles, mas o crescimento deles. A igreja precisava iniciar lá em Atos 2. Cristo precisava ressuscitar, morrer e ressuscitar. Então todas essas mudanças eram necessárias tanto na vida de Cristo como na vida dos discípulos, para que se iniciasse uma igreja, começasse a igreja, o Espírito Santo descesse e habitasse na igreja. E nós vemos todo esse desenvolvimento até os dias de hoje. Jesus deixou o exemplo. Jesus orou. A gente percebe ali que Jesus orou. E de agora, o que Jesus fala ali nos versículos? Vamos ver depois ali nos versículos, mas o que ele quis dizer? Que de agora em diante, os discípulos deveriam orar a Deus Pai. Jesus ficou sozinho, mas não ficou desamparado do Pai.
Os seus discípulos estariam sozinhos neste mundo, sem a presença de Cristo, porque eles estavam preocupados com isso, mas o Pai estaria com eles. Jesus disse que até enviaria o Espírito Santo para ficar com eles. Então logo Jesus partiria, e Jesus não mais ensinaria os discípulos como antes ele ensinava diretamente, fisicamente. Logo o Espírito Santo seria enviado para continuar ensinando eles. Então olha a mudança que haveria. Agora Jesus está partindo, ele não irá mais nos ensinar, e tudo agora que nós queremos, ou perguntas, a gente faz diretamente a ele. Só que depois que ele partir, quem nos ensinará será o Espírito Santo. E o Espírito Santo inspirou também, vários homens santos para escrever o Novo Testamento. E hoje isso não há mais, mas há iluminação, ele nos ajuda a entender, a interpretar o que o Espírito Santo inspirou. Então, olha a mudança que houve. Agora já não se pede mais diretamente a Cristo, nós pedimos a Deus Pai. E essa mudança aconteceu aqui. Antes os discípulos vinham a Cristo, Jesus, Senhor, Mestre, Rabi, como que é isso? Como que é aquilo? E Jesus falava, ele está dizendo, agora você não vai ser mais assim. Agora vocês vão direto ao Pai. E isso continua até os dias de hoje. Nós fizemos assim. É desta forma. Aqui foi a grande mudança. E não é maravilhoso você poder, em qualquer lugar onde você estiver, ir a Deus e orar? Você está dentro do ônibus, você pode falar com o Senhor Deus. Você está em casa, em qualquer lugar. A mudança aconteceu aqui. Mas a mudança foi drástica para os discípulos. Eles não estavam acostumados com isso, eles nem queriam isso. Não, eu quero Jesus aqui em corpo. Falar com ele diretamente. Não, é necessário que haja progressão, crescimento. E para isso há mudanças. E os discípulos não queriam mudança. As mudanças eram enormes. E as emoções dos discípulos estavam fervilhando, muitas dúvidas, muitos medos, e até muita acomodação. Mas a mudança era necessária para que eles fossem mais abençoados do que já eram. E não é assim conosco também? Muito medo, muita dúvida, às vezes muita acomodação. Na verdade, os discípulos não tinham escolha. Não dependia deles escolher se ia ter mudança ou não, dependia de Cristo. Isso é interessante, porque se fosse depender deles, parece que não ia haver mudança nenhuma. Não é assim nas nossas vidas também? Se depender de nós, parece que não há mudança nenhuma. Vai ficar do jeito que está e não muda nada. Agora, quando vem da parte do Senhor, eu não tenho escolha, eu preciso enfrentar isso, eu preciso me adaptar às mudanças. Então eles não tinham escolhas, não estavam em seu poder, era escolha de Deus, e Deus iria mudar suas vidas de cabeça para baixo. E há muitas coisas que podemos aprender para nossas vidas e para a nossa igreja nesse trecho das Escrituras, sobre a necessidade de mudanças para melhor. No versículo 25 novamente: essas verdades eu vos tenho dito através de uma linguagem figurada, mas o momento está chegando em que eu não mais falarei de forma enigmática, mas vos direi claramente a respeito de meu Pai. Precisamos fazer uma pergunta aqui: por que Jesus estava falando de forma figurada ou de forma enigmática, como é o significado ali do original no grego, a seus discípulos naquele momento, e depois falaria de forma clara? Ele diz isso, agora eu estou falando de forma enigmática e depois de forma clara. Uma pergunta: por quê? Por vezes fazia parte do método de ensino de Jesus falar figurativamente e depois dar explicações mais claras. Se você vê no próprio Evangelho de João, nos outros evangelhos sinópticos, você pode observar que Jesus dava uma parábola, ensinava em parábola e depois explicava a parábola. Algo que ficava bem mais vivo e depois claro na mente deles. Um dos métodos. Por vezes Jesus falava de tal forma, figurativa, para que os inimigos não entendessem, e depois ele dava explicações claras somente para os seus discípulos. Por vezes foi assim também. Ele dava
explicação enigmática, depois puxava os seus discípulos ao lado e explicava somente o significado original para eles só saberem. Mas aqui, a outra possibilidade indicada por Constable era a de evitar apresentar o que estava por vir em uma realidade tão chocante que os discípulos não pudessem assimilar. Ou seja, eu tenho que ensinar, mas vocês não vão entender e nem devem agora, porque se vocês entenderem tudo, vocês não vão aguentar a realidade que vocês vão enfrentar daqui para frente e provavelmente já me abandone a fé já agora. Que interessante isso. E eu penso ser uma resposta plausível, pelo fato de que quando Jesus foi preso, os discípulos fugiram. Não foi assim que aconteceu? Depois, né? Jesus foi preso, o que aconteceu com os discípulos? Ele foi preso, cada um para a sua casa. Jesus diz, olha, no texto mesmo, Jesus diz, olha, vocês vão me abandonar. Então, por isso que eu acho a resposta aqui de Constable plausível, porque só o fato de Jesus falar, eu vou ser preso, eles ficaram na deles, mas quando chega o momento eles abandonaram Jesus, imagina então se eles soubessem com clareza tudo o que estava por vir naquele momento. Provavelmente eles nem estariam com Jesus quando Jesus foi preso, já teriam abandonado antes. Então, irmãos, muitas fé, a gente não é fideísmo, né? Não é uma fé cega. A nossa fé, ela está acima da razão, existe razão também, mas está em cima dela, e a nossa fé nós cremos em Cristo, nós confiamos nele, que ele nos ama e quer o melhor para nós. Então, por eu não saber o que está atrás do monte, eu sei um pouco, principalmente quando você estuda escatologia, né, como tenho feito ultimamente, você é meio nublado, que nem estava hoje, né? Lá em Caxias do Sul, muitas vezes, a neblina era tanta que você andava do lado da calçada e não via a pessoa do outro lado. Você só ouvia o barulho do sapato da pessoa, toque, 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 não sabia quem estava lá. Então, quem está lá do outro lado? É uma pessoa de bom caráter ou será que não? Então, muitas vezes a gente é assim, a nossa vida, é como essa neblina, a gente não consegue ver, ou a gente está andando em direção ao monte, mas o que tem atrás do monte? Precisamos confiar que Jesus quer o nosso bem e nos abençoa e deseja o nosso bem. Ali no verso 32 ele fala isso, pois chegará o momento, geralmente a hora é esta, quando sereis espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou desamparado, sozinho, mas não desamparado. Meu Pai está comigo. Então, as mudanças que ocorrem na vida dos discípulos seriam drásticas. E eles poderiam não suportá-la somente de ouvir e poderiam desistir antes de começar o jogo. Penso que isso acontece conosco também, né? Pelo fato de não suportarmos certas palavras e certas realidades que nos aguardam. Eu mesmo fico extremamente desanimado em pensar o que eu e minha família poderíamos passar se, e agora eu falo aqui como um pré-tribulacionista, se eu não fosse um pré-tribulacionista, se eu fosse um pós-tribulacionista, eu fico pensando o que eu iria passar na tribulação com a minha esposa e com minhas filhas, o quanto que eu ia ter que me esforçar mais para protegê-las. As 3 mulheres lá de casa, e eu como homem, e já ficando velhinho. Então, graças a Deus que eu sou pré-tribulacionista, eu vou subir antes. E depois eu espero os irmãos que são pós, sem problema nenhum, nos encontramos lá depois. Né? Enfim, todos, pré, pós, pré-ira, mid, são salvos em Cristo. Então, no final das contas, nos encontraremos lá no céu. Só que eu vou antes. Ok. Eu não vou passar todo aquele sofrimento e não vou precisar me preocupar em proteger minha esposa e minhas filhas na tribulação. Então, eu vou passar lá. Irmãos, eu também penso que muitas vezes não estamos maduros o suficiente para passarmos por certas situações. E até mesmo para recebermos certas bênçãos do Senhor. Por exemplo,
antes de um amplo crescimento da igreja de Deus, precisa, muitas vezes, Deus tratar algumas coisas em nossas vidas. Às vezes Ele precisa tratar alguns pecados, questões de várias questões, para Ele inserir mais pessoas novas, para que essas pessoas novas venham a ser edificadas e não sejam envenenadas com venenos que ainda há em nossas vidas. Na área de missões, Deus pode nos provar antes de nos lançar ao mundo, trazendo o mundo para perto de nós, para ver se conseguimos dar conta de atender as pessoas que estão chegando em nosso meio. Vamos para lá, vamos para cá, vamos fazer isso, vamos acontecer e tudo, mas se eu não dou nem conta daqueles que estão ao meu redor, eu não consigo nem dar carona para aqueles que querem vir para a igreja, né? Aqueles que querem participar dos cultos, eu não dou as boas-vindas, eu não visito. A Bíblia, a gente não encontra no Novo Testamento que é só o pastor que tem que visitar. Alguma vez você já chegou para algum visitante da igreja e disse: posso fazer uma visita para você? Não é pastoral, porque eu não sou pastor, mas é uma visita de irmandade, em nome da igreja. Você já fez isso? Levar o evangelho para alguém? Muitos têm feito, graças a Deus por isso. Nós precisamos continuar. Isso é missões. Oferecemos ajuda, visita, estudo bíblico, somos simpáticos, somos agradáveis, oferecemos carona. Se ainda nós não conseguimos dar conta de fazer missões na igreja local, como faremos missões mundiais? Deus deseja mudanças em nossas vidas. Deus deseja mudança em nossa igreja, mas a realidade pode ser dura, pode ser chocante, mas no fim será uma bênção. Mesmo que eu não gostava de ir lá para o campo com meu pai, porque não é fácil ficar o dia inteiro debaixo do sol, na terra. Eu hoje gosto disso, né? Eu me acostumei, né? Criei prazer por isso, adquiri prazer por isso, desenvolvi, né? Mas eu não gostava muito, né? Mas no final era tão bom, tão boa aquelas frutas, aquelas verduras. Não é como, não vou generalizar, mas muitos jovens da cidade pensam que as frutas e as verduras nascem dentro daquele cesto do mercado, né? Eu tinha uma alface aqui, vai nascer outra ali. Lendo engano, né? Tem alguém sofrendo muito, batalhando muito, sofrendo muito, né? Suando muito, cuidando de pragas e tudo. Então, irmãos, é como um jovem na sua formatura. Você já deve ter apreciado formaturas, né? Um jovem na sua formatura que ele olha para trás, tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, ele olha para trás e pode ver todos aqueles anos e ele pode ter ciência de que antes de começar o seu curso, ele pensava que nem tinha capacidade suficiente nem para começar. E ele olha para trás e, poxa vida, valeu a pena. É assim, Mateus, contigo? Olha, Mateus está aqui, Mateus está comigo lá. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não consigo. Poxa, agora formei, eu olho para trás, olha o que eu pensava, que eu consegui e tudo, e Deus me ajudou. Com a graça de Deus, capacidade de Deus, é claro. Mas houve uma escolha de mudança. Lá no início, antes de começar o curso. E depois houve muito sofrimento. Muitas noites mal dormidas, né? Muita leitura, muito trabalho que tinha que fazer rápido. Vamos fazer aqui, sem usar o chat GPT, isso, GTP, não lembro agora. Não pode usar esse. Naquele tempo nem tinha, né? Hoje tem. Não pode usar ele, né, para fazer os trabalhos, porque sai trabalho bom lá, né? É que eu fiz um teste já para ver como é que funcionava e sai mesmo. Houve muito esforço, houve muita mudança. Mas cheguei aqui, ufa, agora eu vou me acomodar, parar. Não, agora eu vou continuar. Vou continuar até a volta de Cristo.
Enquanto você ficar olhando para as suas incapacidades e suas insuficiências, você nunca mudará para melhor. Nossa igreja nunca mudará para melhor, pois não dependemos de nós, dependemos da suficiência da capacidade de Cristo, o qual nos abastece com mais capacidade e mais suficiência celestial para enfrentarmos as mudanças que Deus requer em nossas vidas. Então, assim, dependemos da capacidade e suficiência de Cristo para fazer as mudanças necessárias em nossas vidas. Isso não quer dizer que não vai haver dor. Isso não quer dizer que não vai tirar aquele espinho, não vai doer. Dói, o espinho está lá na carne e ele já até cicatrizou, o meu corpo já se acostumou com aquele espinho. Mas ele não faz parte do corpo, precisa ser tirado, e na hora de tirar vai doer. Precisa fazer pontos depois. Então, não é que Deus usa da sua suficiência e capacidade para nos mudar sem que a gente não faça nada. Não, ele diz assim, ó, Rafael, está aqui minha capacidade e minha suficiência, agora você deve mudar, você deve se esforçar. Você já deve ter ouvido aquele ditado popular, né? Eu ensino a pegar o peixe e agora está aqui a vara, Israel. Agora você vai pegar o peixe. Não, pastor, eu não quero pegar. Pega o senhor para mim, me dá o peixe. Não. Você vai ficar sem peixe se você não... Eu já sei como é que faz. Você vai ficar sem peixe se você não quiser fazer. Ok? 26 e 27. Alguém pode ler, por favor, bem alto? 26 e 27. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e crestes que saí de Deus. Obrigado. Cristo continua se importando com as emoções de seus discípulos. Cristo se importa com as nossas emoções. Elas foram desordenadas, nossas afeições, né? Como Jonathan Edwards fala, foram desordenadas pelo pecado, mas Cristo quer ordená-las novamente. Cristo não é um companheiro frio e duro, como muitas vezes são as pessoas à nossa vida. Ele se importa conosco como ninguém neste mundo consegue fazer. Jesus estava ensinando os seus discípulos que depois de sua partida, eles deveriam se dirigir ao Pai no seu nome, e o Pai lhes atenderia. Jesus não precisaria mais mediar a conversa, ou seja, Jesus não precisaria mais pedir ao Pai que atendesse seus discípulos. Eles poderiam pedir diretamente ao Pai, em nome de Cristo, que o Pai os atenderia. E por que Deus os atenderia? Porque o Pai amava os seus discípulos, os discípulos de Cristo. E por que Deus amava os discípulos de Cristo? Porque os discípulos de Cristo amavam o Senhor Jesus e criam que Ele havia vindo da parte do Pai. E eu e você somos discípulos de Cristo hoje. Nós encaixamos aqui. Parece que Jesus aqui estava desmamando os seus discípulos. Vocês conhecem essa palavra, desmamar? Ele dizia, olha, de agora em diante eu não vou mais mediar as conversas de vocês com o Pai, mas vocês deverão ir diretamente ao Pai em meu nome. Esta era uma mudança chocante na vida dos discípulos. Eles teriam que fazer por conta própria. Eles teriam que ir diretamente ao Pai, porque Jesus estava para fazer uma ponte entre o homem pecador arrependido e o Pai. Jesus era essa ponte. Efésios 3, 11 e 12 diz o seguinte: conforme o eterno propósito de Deus, que foi realizado em Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na sua pessoa. Vocês viram aqui? Por intermédio de Cristo nós temos livre acesso a Deus. Hebreus 10, 19 a 22, sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, não mais o Santo dos Santos no tabernáculo, literalmente lá, mas o Santo dos Santos diretamente a Deus,
mediante o sangue de Cristo que Ele derramou na cruz por nós, por um novo e vivo caminho, não mais pelo caminho da lei, ou que tentava fazer isso pelo menos, né? Mas agora pelo caminho da graça de Deus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, o seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, achegamo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Irmãos, essa água pura, quando nós observamos Efésios, não lembro agora, 2:11 eu acho, e João, quando Jesus fala para Nicodemos, né, que precisa nascer do Espírito da água, né, eu creio, Ezequiel também fala que essa água pura é a palavra de Deus que nos lava. Então Jesus se importa com seus discípulos. Aqui nós temos duas consolações. Deus responderia às nossas orações em nome de Jesus, e porque nós amamos Jesus e cremos nele, não estamos sozinhos. Duas consolações. Ele me ouve, eu não estou sozinho, Deus está comigo. A outra razão está na questão de que Deus nos ajuda a entendermos os ensinamentos espirituais de Cristo. Esse é o motivo porque o incrédulo não pode entender os ensinamentos de Cristo, porque nele não habita o Espírito de Cristo. Em nós sim. É claro que o incrédulo, para conhecer, não só conhecer, mas entender o Evangelho, precisa da ação do Espírito Santo nele, mas ainda não é a habitação nele. A habitação é quando ele coloca fé em Cristo. Mas é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo precisa trabalhar de forma exterior na mente dos incrédulos, porque é o Espírito Santo que converte pecadores a Deus. O nosso papel é apenas de pregar o Evangelho. 28 ao 30. Alguém pode ler, por favor? Vindo, Pai, e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que, de fato, vieste de Deus. Obrigado. Agora Jesus fala claramente de onde ele vinha e para onde ele estaria indo. Jesus deixa bem claro aos seus discípulos que ele procedia de Deus e deixa bem claro que estava voltando para Deus. E agora os discípulos estavam mais confiantes, porque eles perceberam que Jesus sabia o que havia em suas mentes, a ponto de que eles nem precisavam falar para obter a resposta. Ou seja, havia dúvidas em seus corações, e antes mesmo deles externarem suas dúvidas, Jesus já responde para eles. Por isso eles ficaram maravilhados, eles ficaram satisfeitos e mais tranquilos naquele momento. E muitas vezes o Senhor acalma nossos corações, tranquiliza nossas mentes perturbadas com algumas certezas. Nós precisamos disso. E muitas vezes Ele faz isso, Ele nos dá algumas certezas, Ele acalma nossos corações com essas certezas de forma mais clara, como Ele fez com os discípulos. Os discípulos tinham muitas dúvidas e não estavam verbalizando, né, falando, perguntando. E Jesus responde para eles, e eles dizem: agora sim, agora estão mais tranquilos, porque o Senhor respondeu sem verbalizar, o Senhor respondeu lá na nossa mente, o Senhor conhece o nosso coração. Eles estavam mais animados, mas eles ainda não sabiam de tudo. Jesus revelou para eles que explicaria com maiores detalhes quando ele retornasse depois de sua ressurreição. Maurice escreveu que, se os discípulos realmente possuíssem o entendimento que afirmam, teriam reagido de maneira muito diferente quando a crise chegou. Eu falei isso no início, né? E como seria a nossa reação se soubéssemos de tudo? Continuaríamos agindo com fé ou perderíamos a nossa fé imediatamente? Precisamos de fé para continuarmos a caminhada com o nosso Senhor perante as mudanças da vida. Versículos 31 a 33. Pode ler alguém, por favor? Respondeu
Deu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ótimo! Vocês viram o que Jesus fala? Mas tende, vocês vão passar nesse mundo de tribulações, mas tende fé. É isso que ele falou? Não, ele falou tende fé e coragem. Tende fé e coragem. Só fé, não adianta, fé e coragem. E ele já diz, eu já venci o mundo. Vamos lá. Parece que Jesus está sendo aqui um pouco irônico. Até parece que ele está desafiando a fé dos seus discípulos. Ele diz assim, agora vocês creem? Só porque eu sei o que está lá no coração de vocês, na mente de vocês, agora vocês creem? É como se Jesus estivesse dizendo assim, será mesmo? Só porque eu sabia o que estava nas mentes de vocês e eu respondi? Isso me faz lembrar, a Flávia estava me perguntando no hebraico como faz para dar ênfase, né? E às vezes só troca uma vogalzinha e que diz assim, eu matarei. E daí a ênfase é eu matarei mesmo, eu matarei de verdade, eu massacrarei, eu vou matar, mas vai ser realmente você vai morrer. É a ênfase, né? No hebraico, parece que Jesus está dizendo aqui no grego, será mesmo? Agora vocês realmente creem? Jesus responde para eles que eles não criam como deveriam, porque no momento da dificuldade cada um morreria. Então isso mostra duas questões. Primeiro, de que não adianta sabermos de tudo se não crermos. No final iremos correr. E segundo, precisamos confiar em Cristo até mesmo para aquilo que ainda não conhecemos. Então, eu queria tanto saber disso, daquilo, eu seria mais fiel. Não ia adiantar muita coisa, não. Sabendo ou não sabendo, eu ia correr, se não tivesse fé, se não creio em Deus, se eu não confio nele na minha vida. Não adianta só saber mais, eu preciso confiar em Cristo. É mais ou menos o que Jesus estava falando para os seus discípulos. Olha, é mesmo, vocês creem agora, só porque eu descobri o que está no coração de vocês? Mais adiante os discípulos iam correr, cada um para a sua casa. Jesus sempre estava falando aos seus que eles poderiam ter paz nas dificuldades, porque Ele sempre estaria presente. Eles poderiam ter paz porque eles criam nas coisas que conheciam, e porque criam no desconhecido, na verdade era desconhecido para eles, né? Mas para aquele que zelava e cuidava deles não era desconhecido. Nós cremos sim naquilo que o Senhor tem nos ensinado, e naquilo que ainda há de acontecer e que nós não sabemos, também cremos, porque o Senhor sabe o que vai acontecer, e o Senhor zela e cuida por nós. Quando éramos crianças, não conhecíamos tudo, é verdade? Ainda não conhecemos, né? Como adultos, pensamos que sim, né? Mas não. Mas quando nós éramos crianças, nós também não conhecíamos tudo. Mas nós confiávamos em nossos pais. Eu confiava nos meus pais, porque acreditava que eles conheciam tudo, e isso bastava. Eu era assim com meu pai e com a minha mãe. Eu não sabia, eu ficava com medo, mas quando eu falava com meu pai e minha mãe, não se preocupe, vai ser assim assado, eles estavam sob controle, dirigindo tudo. Isso bastava para mim, eu ficava tranquilo. Meu pai sabe de tudo. E é assim que deve ser a nossa atitude para com o nosso Senhor Jesus. No último verso, nós encontramos a chave para as mudanças em nossas vidas: fé e coragem. Leia lá de novo no último versículo: fé e coragem. Os irmãos falaram lá. Fé e coragem. Fé e coragem. Ou seja, não basta apenas ter fé, nem apenas ter coragem. Não basta apenas crer, acreditar, confiar. É preciso ter coragem para enfrentar a mudança, coragem para mudar. A grande verdade é que Jesus, colocando essas duas palavrinhas juntas aqui,
elas significam que elas estão interligadas. Elas significam que a verdadeira fé me leva a ter coragem para mudar na minha vida. Isso é verdadeira fé. Porque eu confio, eu vou fazer. Porque eu confio, eu vou mudar. Então não basta só crer e acreditar. Quantas e quantas pessoas creem e acreditam? Quantas e quantas pessoas eu prego o Evangelho? Acredito. Vamos andar com Deus agora? Não, agora não. Ainda não é a fé salvadora. Não é o dom que vem de Deus. Quantas e quantas vezes mensagens são ensinadas e pregadas? Acredita sim, igreja, acreditamos. Mas não vamos mudar. Por quê? Não é uma fé que vem de Deus, verdadeira. A grande verdade é que verdadeira fé é aquela confiança em Deus que me leva a ter coragem suficiente para mudar. Uma fé sem coragem para mudar pode ser uma fé duvidosa. Como disse Rick, autor do livro Os Primeiros Batistas, traçando uma história inglesa até os dias de hoje, ele escreveu assim, abre aspas, fé não testada é fé incerta, fecha aspas. Simplesinho e fácil de entender, bem claro. Fé não testada é fé incerta. Então, irmãos, vamos testar nossa confiança em Cristo, com coragem para as mudanças requeridas por Deus para as nossas vidas. Amém?